minha gente amiga, Biologia, Prosa e Poesia, da Top News, os dois canais. Falando aí, minha gente amiga, da situação do submarino que foi encontrado a 500 metros do Titanic. Cabine teria perdido a pressão, minha gente amiga. A Guarda Costeira Americana confirmou que todos os passageiros morreram e que o submarino teria implodido devido à perda de pressão na cabine. Em coletiva de imprensa, minha gente amiga, concedida na tarde desta quinta-feira, dia 22 de junho de 2023, a Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que encontrou os destroços do submarino Titã, que fazia uma expedição ao Titanic. O órgão confirmou também que os passageiros morreram e que tudo indica que o submersível tenha implodido devido à perda de pressão na cabine. Segundo o contra-almirante Mauger, o conde da cauda do submersível Titã foi encontrado aproximadamente 500 metros da proa do naufrágio do Titanic e a 3 quilômetros abaixo da superfície terrestre. Outros destroços contribuem, segundo ele, com a teoria de uma perda catastrófica da câmara de pressão do veículo aquático. Ao todo foram encontrados 5 pedaços do submarino: o cone do nariz, a traseira do veículo e 3 partes da cabine de pressão. O contra-almirante, inclusive, negou que haja relação entre os barulhos ouvidos no oceano com o submarino. A Guarda Costeira afirmou ainda que vai continuar investigando os destroços encontrados e o motivo do acidente. No momento, 9 embarcações trabalham nas investigações. Destroços do submersível Titã foram encontrados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos na tarde desta quinta-feira, dia 22, segundo a imprensa norte-americana. Partes do Titã já teria sido encontrada na manhã de hoje por um veículo operado remotamente. O submarino da empresa OceanGate iniciou uma expedição para visitar os restos do navio Titanic no domingo, dia 18, e perdeu contato com o navio-mãe 1 hora e 45 minutos após a descida. 5 pessoas tripulavam aí o submersível, cuja viagem custou cerca de R$1 milhão. Os tripulantes se encontraram na cidade de St. John's, no Canadá, na manhã do domingo, dia 18, e zarpou no navio Polar Prince em direção aos destroços do Titanic. São 740 quilômetros até o local. O Titã é equipado com 3 telas, um único botão, pequeno banheiro e a vista para o oceano, sendo controlado por uma manete. Segundo o jornal The Guardian, viajava no submarino Paul Henry, ex-comandante da Marinha Francesa, mergulhador profundo e piloto de submersíveis. Stockton Russ, presidente executivo e fundador da OceanGate Expedition, empresa que organizou a missão aos destroços do Titanic. Ramis Hanji, que tem 3 recordes mundiais do Guinness, incluindo a maior duração em profundidade do oceano por um navio tripulado. E Shahzada Sulaimi Dawood, empresário e filho paquistanense que morava no Reino Unido. Gente, com base nas informações aí fornecidas, não posso determinar se com certeza se foi uma falha de engenharia. Submarinos são projetados para resistir a pressões extremas que aumentam com a profundidade. A pressão em grandes profundidades pode ser milhares de vezes maior do que ao nível do mar. Para lidar com essa pressão, submarinos são construídos com cascos de aço de alta resistência e formas arredondadas para distribuir uniformemente a pressão externa. Se um submarino implode, isso geralmente é o resultado de um ou mais fatores, como falha do material,
projeto inadequado ou danos não detectados. Além disso, qualquer falha em um sistema de suporte de vida ou de manutenção de pressão interna também pode ser catastrófica. Em casos como esse, a investigação subsequente geralmente incluirá uma análise detalhada dos destroços e revisão dos registros de manutenção e dos processos de construção e design. Isso pode ajudar a determinar se houve uma falha de engenharia ou algum outro fator que contribuiu para essa tragédia. É importante mencionar que a exploração submarina profunda é uma atividade extremamente complexa e perigosa. Mesmo com as melhores práticas de engenharia e procedimentos de segurança, há sempre riscos envolvidos. Os submarinos são embarcações incrivelmente complexas e avançadas, projetadas para operar em condições extremas sob a água. Vou explicar alguns dos conceitos básicos de como eles funcionam. Flutuabilidade. Os submarinos têm tanques de lastro que podem ser enchidos com água para afundar ou ar para subir. Quando os tanques estão cheios de água, o submarino é mais pesado que a água ao seu redor, fazendo com que ele afunde. Para subir, os tanques de lastro são preenchidos com ar, tornando o submarino menos denso que a água ao seu redor. Movimento de direção. Os submarinos usam hélices para se moverem para frente ou para trás. Eles também têm alerta móveis, chamadas lemes, hidroplanos, que podem ser ajustados para mudar a direção e a profundidade do submarino. Pressão. Os submarinos são construídos para resistir a enormes pressões. Quando o submarino desce, a pressão da água aumenta. Para resistir a essa pressão, os submarinos são construídos com cascos de aço de alta resistência. No entanto, se a pressão se torna muito grande, ou se há uma falha no casco, ou em um dos sistemas de suporte à vida, pode ser desastroso. Oxigênio e dióxido de carbono. Em um submarino, o oxigênio é liberado a partir de tanques de alta pressão e dióxido de carbono que os tripulantes exalam é absorvido por um sistema chamado de removedor de CO2, que usa uma reação química para removê-lo do ar. Energia. A maioria dos submarinos modernos usam reatores nucleares para fornecer energia para a propulsão desse sistema de suporte à vida. Alguns submarinos menores ainda usam motores a diesel ou baterias para energia. Navegação e comunicação. Os submarinos usam uma variedade de sistemas avançados para navegação e comunicação, incluindo sonar para detectar outros objetos sob a água, GPS quando na superfície e sistemas de comunicação via satélite. Essas são algumas das principais características de um submarino. A operação segura e eficaz de um submarino envolve muitos outros sistemas e processos complexos. Agora uma pergunta que muitas pessoas me fizeram. Como teria morrido essas 5 pessoas dentro do submarino? Minha gente amiga, com base nas informações fornecidas, as mortes dos 5 tripulantes do submarino Titã parecem estar ligadas a uma implosão, eu disse implosão, do submarino causada pela perda de pressão na cabine. Embora os detalhes exatos de como isso ocorreu ainda precisam ser determinados pela investigação, posso lhe dar uma ideia geral de como essas tragédias podem ocorrer. A perda de pressão em um submarino é um evento extremamente perigoso. Quando um submarino desce a grandes profundidades, a pressão externa da água aumenta significativamente. Os submarinos são projetados para manter uma pressão interna segura para os ocupantes. Mas se houver uma falha estrutural e a pressão interna não puder ser mantida, a pressão da água poderia fazer com que o submarino implode. Nesse caso, os tripulantes poderiam ter morrido de várias maneiras. Primeiro, trauma físico. A força de uma implosão pode causar ferimentos graves ou fatais instantaneamente. Segundo, descompressão rápida. Se a pressão da cabine diminuísse rapidamente,
Isso poderia causar uma série de problemas médicos graves, como a doença descompressiva ou embolia gasosa, onde bolhas de gases se formam aí no sangue. Terceiro, afogamento. Se a água invadisse o submarino, os ocupantes poderiam se afogar. Quarto, hipotermia. Eu disse hipotermia. Se os ocupantes sobrevivessem inicialmente à implosão e à entrada de água, a água fria do oceano poderia rapidamente levar à hipotermia. Estas são apenas suposições baseadas em situações comuns em acidentes de submarinos. A investigação oficial provavelmente fornecerá mais detalhes sobre a causa exata das mortes. Outra pergunta, minha gente amiga. Por que tanta curiosidade para ver os destroços do Titanic no fundo do mar, a ponto de arriscar a própria vida nesses submarinos? Bem, a exploração dos destroços do Titanic é impulsionada por vários motivos, entre eles o interesse científico, histórico e cultural. Eu vou citar alguns motivos pelos quais as pessoas podem estar dispostas a assumir os riscos associados aí a essa exploração. Primeiro, conhecimento científico. O Titanic é um tesouro de informações para os cientistas. Através da exploração dos destroços, os pesquisadores podem aprender sobre a vida marinha profunda que habita o local, além de ganhar insights sobre o impacto dos destroços no ambiente marinho. Segundo, preservação histórica. O Titanic é uma parte importante da história. A exploração dos destroços pode oferecer insights sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica e ajudar a preservar a memória do navio e daqueles que nele viajaram. Terceiro, desafio técnico. A exploração submarina é um desafio técnico que atrai muitos engenheiros e cientistas. O desenvolvimento de tecnologia capaz de resistir às pressões extremas no fundo do oceano é um feito significativo em si. Quarto, aventura e exploração. Para alguns, o apelo reside na própria natureza da exploração e aventura. A oportunidade de ver algo que poucas pessoas tiveram a chance de ver pode ser irresistível. Dito isso, é importante notar que essas explorações são atividades extremamente perigosas, que requerem treinamento, experiência e equipamentos adequados. Mesmo assim, como esse trágico acidente ilustra, ainda existem riscos significativos. E agora uma pequena poesia em homenagem aos 5 tripulantes que faleceram. Em homenagem a toda essa história que infelizmente foi concluída de forma desastrosa. No domingo de junho, de triste recordação, 5 bravos homens partiram numa expedição para ver o Titanic, o naufrágio da nação. No submarino Titã buscavam compreensão. Era um navio Polar Prince que os levava à missão da cidade de St. John's rumo à imensidão. Com 740 quilômetros a vencer pela proa, navegaram com coragem a tripulação à toa. Dentre eles estava o francês comandante do mar, Paul Henry, homem de olhar singular, e também o executivo Stockton Russe, sem igual, da Ocean Gates Expedition, figura principal. A eles se juntaram 2 paquistaneses, Sazada e Sulani, britânicos de expressões, e Hamish Rajing, de recordes mundiais, todos naquela viagem aos abismos abissais. Titã, submarino equipado com vigor, 3 telas, um botão e um pequeno banheiro. Desceram à profundidade com grande emoção, mas perdidos ficaram em meio à imersão. Na quinta-feira veio a confirmação. Guarda costeira dos Estados Unidos com triste informação. Titã estava em pedaços na profundeza marinha. A pressão fez um estrago na cabine pequenininha. Os 5 bravos homens nesse naufrágio encerrados, por um sonho de aventura, se viram engaiolados. Deixaram esse mundo no abraço do oceano. Na busca pela história, morreram como humanos. E assim termina um conto de coragem e de dor. 5 homens que partiram, cada um com seu valor. A história nos recorda com todo o seu lamento. A aventura tem seus riscos.
mas também seu encantamento.